Nenhuma das guerras de Naamã a Bíblia diz que ele traz da terra de Israel uma jovem, uma menina, e que me comandou você. E a Bíblia diz, filha, que quando esta menina entra na casa de Naamã, ela vê que o seu Senhor é um homem doente, é um homem leproso. E a Bíblia diz que ela abre a boca e disse assim: ah, Senhor, se tu soubesse que é um profeta na terra de Israel, ele o curaria deste mal. Aleluia. Jesus está dizendo: ei, mulher, abre a tua boca, porque o cenário não vai te calar, a dor não vai te calar, a circunstância não vai te calar. Abre a tua boca, vai quebrar você. Abre, Deus diz: abre a tua boca, porque tu és uma voz profética para ser. Aleluia. Jesus está dizendo assim: tu és uma voz profética na terra. Glória a Deus. Essa jovem poderia não falar nada, pastor. Ela poderia se calar, pastor, porque ela foi levada à sua terra cativa, ela foi levada moçada. Naamã leva ela para morar, servir na sua casa. Aleluia. Mas mesmo no cenário de dor, de cativo, ela abre a boca dela e diz: ah, Senhor, se tu soubesses que Israel tem um profeta, ele te curaria deste mal. Aleluia. Ei, querido, tu és uma voz profética sobre esta terra. Abre a tua boca, declara que ele é Senhor, declara que ele é Senhor. Declara que ele é Senhor, declara que ele é soberano. Vai na prova, abre a tua boca, glória a Deus. Eu na prova estou achando, estou na guerra, estou agora, porque ele é Senhor, querido, ele é o Deus todo-poderoso. Você vai ver Paulo e Silas sendo preso por causa de uma cura, uma libertação. Aleluia. A Bíblia diz, querido, que Paulo, uma mulher com espírito de adivinho, veio atrás de Paulo e Silas e eis aí o homem de Deus, que esta mulher cheia de diabo, com espírito de adivinhação, por vários dias está dizendo: eis aí o homem de Deus. Aleluia. E Paulo estende a mão e repreende este espírito. A Bíblia diz que os senhores daquela mulher que dominava ela, porque era no meio de lucro, no meio de ganho, a Bíblia diz que estes homens se revoltam, e por causa deste milagre, desta libertação, estes homens negam Paulo e Silas, eles apanham açoites e depois são presos. Aleluia. Tudo por causa de uma libertação. Aleluia. E a Bíblia diz que lá está Paulo e Silas açoitados. Aleluia. Mas o Senhor vai relatar na palavra que estes dois homens sofrendo, angustiados, encarcerados, cheios de açoites no corpo, a Bíblia diz que ele é Paulo, que não vamos fazer, vamos agora. E à meia-noite, a Bíblia diz que Paulo e Silas começam a orar, começam a cantar. E a Bíblia diz que nesta hora a glória de Deus desce, o ambiente desce, a glória de Deus desce, o fogo de Deus desce. Onde tem adoração tem fogo, onde tem louvor, onde tem oração tem resposta, tem livramento. Aonde a glória vai chegar. Eles começam a adorar cheio de dor. Aí Paulo vai aqui, aí Silas vai aqui, mas a palavra estava na sua boca, pastor. O corpo estava doendo, mas a palavra estava na sua boca. A boca não estava fechada para adorar, querido. O cenário não calou a boca. Aleluia. O cenário não calou a boca daquele povo, igreja. E no momento que eles começam a adorar, aleluia, eles começam a cantar no meio da rua. No meio do cenário de sofrimento, aleluia, aleluia, a carne estava ferida, mas a alma está
estava cheia. O Espírito estava cheio da presença. Cheio da presença dele, aleluia. Cheio do toque dele. Cheio de Deus, aleluia. E eles começam a cantar, a orar. E a glória de Deus desce no meio do ambiente. A glória de Deus enche a casa. Aleluia. Todos os carcereiros estavam ali foram beber. E quando o carcereiro vê isso, ele se desespera. Porque era a responsabilidade do carcereiro os presos. Se alguma coisa acontecesse, eles respondiam a vida. E aquele homem se desespera. Tenta matar a vida e Paulo dá um berro. Ei, homem, todos nós estamos aqui, aleluia. Querido, Deus permitiu aquele cenário de novo, naquele momento, porque Deus queria salvar aquele carcereiro. E a Bíblia diz que Pedro olha para ele. No meio do cenário de novo tem propósito. No meio do cenário de açoite tem propósito. No meio da escassez tem propósito. É porque Deus quer descer. Deus quer manifestar a sua glória. Glória a Deus. Às vezes nós não entendemos. Glória a Deus. Porque eu apanhei. Porque eu fui preso. Queridos, é tão forte a adoração, a oração. Quando nós entendemos o poder da oração. Quando nós entendemos como a igreja se une para orar, para adorar o quanto isso agrada o Senhor, o quanto isso atrai a presença de Deus. Isso é algo tão tremendo, porque a Bíblia diz, querido, que as cancelas se abrem, aleluia. A glória de Deus desce, aquele homem é salvo e a sua família. Às vezes nós não entendemos o porquê do cenário de dor, de escassez, o porquê de certas situações, mas é porque Deus, Ele quer descer com glória. Às vezes Deus permite a dor para que tu conheça o Deus que cura. Às vezes Deus permite as portas se fecharem para tu conhecer o Deus que abre porta. Às vezes Deus permite tu ser preso para tu conhecer o Deus do livramento. Às vezes nós não entendemos. Aleluia, Jesus. Como Deus age na vida do seu povo. Aleluia. Mesmo Deus que permite tu entrar na cova dos leões, é o Deus que diz: eu estarei contigo. Aleluia. Deus permitiu uma filha ser afrontada, mas quem estava lá, igreja, a presença. A presença não te faltará. Aleluia. A presença estará contigo. Pode ter uma prova na beleza, mas a presença estará contigo. Pode estar na guerra, mas a presença estará contigo. Precisa estar contigo. Eles estavam sendo açoitados, almas estavam se convertendo, mas a presença que faz a diferença, aleluia. É a presença, igreja. É a presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A presença que faz a diferença na vida do crente. Aleluia. Pode faltar uma roupa bonita, um calçado bonito. Pode faltar a selagem do cabelo, as unhas. Pode faltar a sobrancelha. Pode faltar tudo, mas uma coisa não pode faltar: a presença de Deus na tua vida. E tu não pode perder esse acesso. Não pode perder esse acesso. A presença, busque a presença. Se Deus está na presença, não vos embriagueis com vinho ou com contenda, mas vos encheis da presença, vos encheis do Espírito Santo. Te enche do Senhor, te enche do Senhor, aleluia. E a Bíblia diz que agora Pedro está preso, aleluia. Glória a Jesus. E quem está olhando para a história, porque as pessoas elas são muito aptas para dizer o fim e o começo, aleluia. Eu me lembro quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum. A Bíblia diz que havia o povo que já estava lá esperando. Muitos, cada um tinha uma motivação pessoal, mas de fato uns iam adorar, outros iam curiar, outros iam receber o milagre. De fato havia uma multidão. E a Bíblia diz que Jairo, que era chefe da sinagoga, ele está lá e ele se prostra diante do Senhor. E se prostra porque vive um cenário que fugiu do seu controle. E se prostra porque decidiu crer, aleluia, porque a sua filha estava ali doente, quase morta. E a Bíblia diz que quando Jesus está falando com ele, aleluia, alguém vem da sua casa e coloca um ponto final na história. Eu já
ia mudar o cenário da história dele, ou ele iria enterrar a sua filha. Mas já decide crer. Aleluia. E porque ele decide crer, Glória. aleluia, ele recebe o seu milagre. A fé é uma decisão, a fé não é um sentimento. Ai, estou sentindo, não, querido, não estou sentindo nada, é na prova mais do bem, mas eu estou acredito naquele que me fez a promessa, aleluia. A fé não é um sentimento, ela é uma escolha. Se eu conseguir conjecturar um texto e dizer o que já estava sentindo quando alguém disse que a sua filha está morta, ele estava sentindo choro, tristeza, angústia, morte, perca. Mas ele tomou uma decisão dentro daquele cenário, ele decidiu crer. E porque ele decidiu crer, o milagre alcançou a sua casa. Porque ele decidiu crer, ele viu Deus curar a sua filha. E porque ele decidiu crer, ele viu a glória de Deus invadir a sua casa. Aleluia. Há decisões que é você que tem que tomar. Há decisões que é você que precisa tomar na sua vida. Não é o seu pastor, nem a sua pastora. Não é o seu pai, não é o seu filho. É você, Deus. É você, Deus. Há decisões que é você, Deus, que precisa ser tomada. E Deus está encarcerado, aleluia. Aleluia. E talvez alguém olhe para a história dele e diga que não há esperanças para a sua história. Aleluia. Mas a Bíblia diz que havia, pastor, uma igreja que estava orando. E como eu falei no começo do texto, a igreja estava sendo perseguida. Eles não podiam estar como nós estamos aqui nesse barulho, dando glória, aleluia, com o microfone, não. Era a igreja toda escondidinha, na casa da irmã, orando, dizendo: Jesus canta,